Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã, para juntos aprendermos da palavra de Deus. E a gente tem estudado um assunto bem pertinente para as nossas vidas, que trata diretamente da vida daquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e se tornou um discípulo do Senhor Jesus. E fala da jornada do discípulo. E hoje, de uma maneira bem prática, nós vamos tratar a respeito do testemunho do discípulo no dia a dia, no cotidiano. E quando a gente fala de testemunho, numa escala de 1 a 10, qual que é a importância ter o testemunho na vida do cristão? Eu queria resposta. 10, né? Eu acho que é fundamental na vida do cristão um bom testemunho. Mas por que que a gente, como igreja, aí eu não estou apontando o dedo para ninguém, individualmente, e nem para uma igreja específica, mas estou falando para a igreja evangélica atual, não tem dado importância ao testemunho. E muitas igrejas hoje, muitos crentes, ele na verdade tem envergonhado o nome de Jesus. Como eu disse aqui, o testemunho do cristão no seu dia a dia, ele é fundamental. Desde a igreja primitiva, a gente tem visto exemplos de como o testemunho, o bom testemunho, tem atraído pessoas para o reino. Esta é a ferramenta que Deus utiliza para que vidas sejam alcançadas. Mas será por que nós temos tanta dificuldade de ser coerente com aquilo que a gente fala? No nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso convívio. Obrigado, irmão. No nosso convívio interpessoal. Irmãos, quando eu falo de testemunho, eu não estou falando de perfeição. Estou falando de coerência. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu vivo. Em qualquer área das nossas vidas. Qualquer área das nossas vidas. Colossenses capítulo 3, verso 17. Nós temos 3 textos básicos aqui, mas eu queria assim, que a gente colocasse esse texto aqui como uma meta para a nossa vida. Diz o texto: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Uma coisa que esse versículo deixa bem claro nas nossas vidas é que, na vida do cristão, não existe zona neutra. Quando o escritor fala aqui, ó, e tudo que fizerdes, tudo, não existe separação. É no meu trabalho, é lá na escola, é na família. Olha, você quer ver o lugar mais difícil para testemunhar? É em casa. É o lugar mais difícil onde nós nos conhecemos. Testemunhar para os nossos filhos, testemunhar para a nossa esposa, para os nossos pais. É o local mais difícil de dar o testemunho no dia a dia. É ali que o nosso velho homem aflora. É ali em que a nossa hipocrisia cai, porque ali nós somos conhecidos. E o lugar mais fácil de testemunhar é onde? Hein? Na igreja, né? Aqui a gente
Coloca uma. Exatamente. Na igreja é o lugar onde a gente é mais fácil testemunhar. A gente entra por aquela porta ali. Ah, mas, pois é, mas o Senhor Jesus, Ele é capaz de fazer uma transformação completa na sua vida e que você nunca mais vai voltar para essa vida. Né? E vai dar um testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. É, né? Então, irmãos, falando a respeito do testemunho, o nosso testemunho diário, quer seja no trabalho, quer seja na família, no meio dos amigos, na comunidade, é o reflexo daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Um trabalho de transformação. Além de ser um reflexo, ele também é um convite para aquelas pessoas que, do nosso próprio convívio, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que, como o nosso irmão está falando ali, ele, por várias vezes ele caiu, mas se ele firmar os passos, as pessoas do convívio dele vai ver aquele homem agora é um novo homem, um homem transformado. As pessoas, ao ver a transformação na vida dele, vão querer conhecer esse Jesus. Porque viu que aquele homem que estava ali, na sarjeta, agora é um novo homem, um homem transformado. Mas o contrário disso também afasta as pessoas. Olha a importância do nosso testemunho. Olha a importância do testemunho do cristão. E o nosso testemunho se manifesta em nossas palavras. Por isso precisamos vigiar aquilo que a nossa boca fala. O nosso testemunho se manifesta também em ações, as escolhas que fazemos. Em todos os lugares em que do nosso convívio. Esse dia mesmo eu estava compartilhando com o irmão a respeito do local de trabalho. Nós precisamos mudar a nossa visão do nosso local de trabalho. Nós precisamos entender e compreender que ali onde o Senhor nos colocou para trabalhar, ali é um campo missionário. E muitas vezes você vai ganhar pessoas ali, sem nenhuma palavra, somente com o seu testemunho. E o mais interessante, que nesse campo missionário, o Senhor nos remunera, para poder ali pregar, através do nosso testemunho, a palavra de Deus. E talvez esse seja a palavra, a pregação que ecoa mais alto, através do silêncio. E esse testemunho ele serve de convite para que outras pessoas vejam Cristo em nossas vidas e então sejam atraídos para o Evangelho. A vida, meus amados, do discípulo é um reflexo contínuo do chamado para ser sal e luz. Qual que é o papel do sal? É transformar, é preservar. Da mesma forma, nós temos um papel muito profundo e sério de influenciar o mundo ao nosso redor. Isso requer de nós amor, requer de nós integridade e requer de nós fidelidade. São aspectos que fazem parte do testemunho do cristão. Ele deve refletir amor, ele deve refletir integridade e ele deve refletir fidelidade. O testemunho cristão, como eu disse, ele tem que ser de forma integral.
Não existe áreas na nossa vida, como eu disse, neutra. Todas as áreas da nossa vida, ela tem que refletir o amor de Deus. Porque o testemunho do cristão, ele não é fragmentado. O testemunho do cristão, ele não é reservado apenas a algum momento aqui no culto, ou em casa no culto doméstico, ou num evento religioso, ou num congresso de louvor, ou no meio dos irmãos, ou até mesmo no momento social. Mas ele deve refletir em nós em todas as esferas da nossa vida. Quando a palavra de Deus nos diz que tudo o que fizermos, quer seja em palavras, quer seja em ação, devemos fazer no nome do Senhor Jesus. Será que quando damos um mau testemunho no trânsito, nós podemos falar que aquilo está sendo feito em nome de Jesus? O trânsito é um lugar muito difícil de testemunhar. Muito difícil. Às vezes a pessoa fere o nosso orgulho e a gente logo manda uma palavra de ofensa e ali o nosso testemunho ele fica prejudicado. Toda ação, ela deve ser feita para a glória de Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Este versículo, meus queridos, ele estabelece aqui um padrão elevado, elevadíssimo. Cada palavra, cada decisão que a gente venha tomar, cada ação que a gente vai realizar, é necessário que isso reflita o amor de Deus, reflita a glória de Deus no nosso dia a dia. O que isso significa? Significa que desde as tarefas mais simples que a gente exerce, pensa numa tarefa mais simples, que é ir na padaria comprar um pão, até naquelas tarefas mais complexas, que é realizar um trabalho excelente, um trabalho feito por excelência. Aquele trabalho de resolver conflitos. Como é difícil resolver conflitos e você manter a serenidade, manter a paz. Mas tudo isso tem que ser feito com a consciência de que tudo que fazemos aqui, nós fazemos como representantes de Cristo. E como representantes dele, nós falamos em nome dele. E se falamos em nome dele, nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque trazemos o exemplo de alguém que é perfeito. No ambiente de trabalho, um discípulo glorifica a Deus quando ele age com honestidade. É o patrão que não explora do seu funcionário. É o patrão que cumpre a lei e aquilo que foi estabelecido como compromisso. Paga o salário no dia certo. É o funcionário que não faz hora no horário de trabalho. Um funcionário que não rouba o patrão. Esse é o testemunho. E o interessante é que isso deve ser feito não quando as pessoas estão nos vigiando, não quando as pessoas estão nos observando, mas é ali no oculto. Porque às vezes a gente acha que não estamos sendo observados, mas nós estamos sendo observados. É o testemunho quando tratamos os nossos colegas com respeito, as pessoas do nosso convívio com respeito, independentemente de diferença de classe, cor, gênero. Nós precisamos demonstrar o nosso testemunho pessoal através da ação. O discípulo também é chamado
para ser sal e luz do mundo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 13 a 16, diz: o sal da terra. Jesus diz que os discípulos eram o sal da terra e luz do mundo. E qual que é o papel do sal? O sal tem como papel preservar, é dar sabor. Gente, comer uma comida sem sal, aquela comida insossa é horrível. O sal também tem o papel de transformar. E nós, como sal da terra, nós temos o papel também de transformar um ambiente onde aquele ambiente é complicado. O cristão, ele tem essa responsabilidade, esse papel, esse dever. Ele deve influenciar positivamente onde ele está, trazendo naquele lugar vida e esperança. Estragando a carne, né? É exatamente isso, né? O Walter lembrou bem. Talvez para nós não tenha tanta clareza, né, a figura do sal, porque nós temos vários recursos aí para poder conservar e preservar o alimento. Mas naquela época era somente o sal. Salmoura. A luz, por sua vez, meus irmãos, ela ilumina a escuridão. Olha, onde o crente passa, onde o crente está, ali a verdade tem que ser revelada. Nada pode ser às ocultas no escuro. No nosso cotidiano, isso pode se manifestar quando a gente oferece uma palavra de encorajamento a um colega desanimado. Você já foi acionado alguma vez por alguma pessoa que estava num momento de dificuldade, de luta, depressão, sofrimento, e você teve a oportunidade de ser luz naquela vida? Trazer esperança para aquela vida? Luz também é demonstrar paciência em um ambiente de tensão. Quando a coisa está difícil, naquele lugar que você está, você chega com luz, com palavra mansa, e traz paciência naquele ambiente, e aquele ambiente se acalma. Esse é o nosso papel. É dessa forma que a gente vai testemunhar a presença de Jesus na nossa vida. Ser sal e luz implica viver de forma distinta, de forma diferente. Meu irmão, você não é melhor do que aquelas pessoas. Sem Jesus, nós não somos melhores do que ninguém. É Jesus quem faz diferença nas nossas vidas. E é isso que precisamos testemunhar. Que aquelas pessoas que estão perdidas, elas só estão perdidas porque não têm Jesus. E eu tenho Jesus não porque eu mereço, mas porque eu fui alcançado pela graça. Eu fui alcançado pela misericórdia, em que o Senhor não me deu aquilo que eu de fato merecia. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Ver essa diferença. Porque como que o mundo hoje se destaca? O mundo hoje se destaca através da valorização do egoísmo, da indiferença. O problema é dele. O negócio, cada um vive no seu quadrado. É isso que é no mundo. Mas essa não é a proposta de Deus para a igreja. O mundo precisa ver que essa não é a proposta de Deus para a sua vida nem para a minha vida. O cristão, o testemunho do cristão, tem que ser como sal e luz neste mundo. O nosso testemunho diário deve ser também coerente e sincero. Não quer dizer que eu sou perfeito, mas quer dizer que eu busco viver aquilo que eu professo.
Não tem. Não tem. Na igreja, irmãos, quando a pessoa vier te exortar, acata com amor, com mansidão. Não quer dizer que a pessoa que está te exortando, ele é melhor do que você não, de jeito nenhum. Mas ele está colocando sobre você um amor tão grande, porque ele está preocupado com a sua vida. Não com a sua vida pessoal, mas com a sua vida com Deus. E com o seu testemunho. O testemunho que muitas vezes não, sempre, depõe contra a pessoa de Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: exorta os cristãos a manterem uma conduta exemplar entre os gentios. Olha no meio de quem? Uma conduta exemplar no meio dos gentios. Para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus. Irmão, isso é profundo. Muitas pessoas têm deixado de glorificar a Deus por falta de testemunho de muito crente. Meus queridos, um testemunho sincero, ele não tem objetivo, pretensão nenhuma de impressionar ninguém. Ninguém. Mas o objetivo principal é refletir genuinamente aquilo que Deus fez na minha vida. A transformação que Deus gerou na minha vida. A transformação que Deus operou na minha vida. Por exemplo, um cristão que fala sobre amor. Ele não pode agir com grosseria. Ele tem que ser manso. Ele tem que demonstrar amor. Muitas vezes a pessoa, como essa palavra amor, no nosso dicionário, na nossa língua, ela é tão desgastada, a gente não entende. Às vezes amor não quer dizer que você tem que agir também com frouxidão, não. Um amigo que ama de verdade, ele é sincero com o seu amigo. Ele não vai ficar colocando panos quentes em cima do pecado. Mas amar é sentir a dor que o outro está sentindo. Exatamente. É isso aí. Essa deve ser a nossa postura. Onde nós passarmos, as pessoas precisam ver Jesus, né? Como exemplo desse missionário. As pessoas precisam ver Jesus. Quando você passa, as pessoas devem falar: ali vai um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Assim tem que ser a nossa vida. Esse tem que ser a nossa meta. Esse tem que ser o nosso objetivo. A autenticidade do testemunho é percebida pelos outros e pode levar até os mais céticos a reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Até aquela pessoa que se diz ateu, não crê em nada, ele pode perceber, se o seu testemunho é autêntico, ele pode perceber a presença de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Irmãos, viver um testemunho integral, ele exige apenas não ações corretas, mas um coração obstinado, um coração disposto a renunciar às tentações do mundo e a permanecer fiel aos princípios de Deus. É uma meta do cristão. É uma meta do cristão. Então nós vimos aqui que o testemunho ele tem que ser integral. Ele tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Todos os segmentos da nossa vida, se a gente puder segmentar a nossa vida. Nós vimos aqui que não existe zona neutra na vida do cristão. Não existe. O segundo ponto diz que o testemunho, ele envolve renúncia e fidelidade. Ser discípulo de Cristo no cotidiano, na verdade, não é fácil. Irmãos, a gente renunciar todas as coisas que a gente julga bom, é muito difícil. E o mundo apresenta
valores e pressões que são contrárias ao ensinamento bíblico. E viver esse testemunho autêntico exige que a gente venha renunciar com compromisso, um compromisso de santidade constante. Não é fácil. Falar que é fácil é mentira. Requer sim a gente renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba. Mas vida cristã é isso mesmo. Jesus nunca falou que seria fácil. Na verdade, ele disse: ó, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É preciso resistir às pressões do mundo e viver em santidade. Romanos 12, 2 nos desafia: não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O mundo muitas vezes promove individualismo e busca o poder, por poder e prazer imediato. Não é isso que acontece? É isso que o mundo oferece: poder e prazer a qualquer preço, imediato, independente das outras pessoas. O importante é você ser feliz. Quantos casamentos hoje são desfeitos sob essa alegação: eu quero é ser feliz. Eu mereço ser feliz. É essa a proposta do mundo. Mas o discípulo não. O servo de Deus, ele é chamado a viver de uma forma completamente diferente. Isso chama contracultura cristã. Quando a gente vive contra o fluxo da cultura do mundo. O que é que significa isso? Significa recusar conversas desonestas no trabalho. Isso requer evitar assistir determinados tipos de filmes, seriados. Isso quer dizer, isso também implica em recusar e às vezes afastar de algumas pessoas que têm sido má influências na sua vida, e por mais que você tenha se empenhado em orar por aquela pessoa e evangelizar aquela pessoa, e às vezes ela se torna algo prejudicial à sua própria vida. Enfim, é evitar se comprometer com a ética do mundo, com a ética dos ganhos pessoais, e escolher perdoar ao invés de guardar rancor. São opções, aliás, não são opções para o crente. O crente, ele tem sempre que se voltar contra a cultura mundana. A santidade, meus amados, não é apenas a ausência de pecado, mas é a busca ativa de uma vida que agrade a Deus, mesmo quando isso, para nós, envolve sacrifício. Aliás, esse é o princípio da santidade. Sacrificar o meu eu. Sacrificar a minha vontade para satisfazer a vontade daquele que nos salvou. Perseguir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Viver valores que refletem o caráter de Deus. É isso que está lá em Miqueias, que diz o seguinte: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Esses valores é que devem nortear o testemunho do cristão. Praticar a justiça significa defender o que é correto, mesmo que isso seja impopular. O grande problema hoje está sendo isso. Eu vou perder seguidores se eu tomar essa posição.
Então eu tenho que ser neutro, para eu não perder seguidores. Ah, se eu fizer isso, eu vou perder a amizade de fulano. Muitas pessoas hoje têm evitado de manifestar a sua posição exatamente para preservar a popularidade. Um crente, ele tem que ser autêntico. Se a palavra de Deus é contra o aborto, eu tenho que ser contra o aborto. Eu não posso de forma nenhuma negociar com essa ideologia. Ou qualquer ideologia nefasta que vai contra a palavra de Deus. Ideologia de gêneros. Quantas pessoas eu já vi falar que Deus é amor, né, e que Deus ama a pessoa. Realmente Deus ama a pessoa, mas Deus abomina o pecado da homossexualidade. E muitas outras ideologias, meus amados, que ferem frontalmente a nossa fé. Nós precisamos praticar a justiça. Isso é praticar a justiça. Amar a misericórdia envolve mostrar compaixão. De que forma? Ajudando um vizinho em dificuldade. Ouvir atentamente um amigo que passa por um momento difícil. Esses dias eu tive num retiro. E ali éramos um grupo de 14 pessoas. E nesse grupo tinha umas 5 pessoas que não tinham Jesus. E você percebe pessoas completamente desorientadas. E uma daquelas pessoas, daquele homem, compartilhando comigo da sua vida, ele mesmo disse: olha, minha vida está completamente desgraçada. Minha mulher não quer mais nosso casamento. E eu vou ter que constituir outra família porque não existe mais possibilidade. E ali eu pude ter a oportunidade de falar para ele que Deus quer restaurar o casamento dele. Não é para ele ter outra família. Aí ele perguntou para mim: você acha que é possível? Então eu pude falar para ele que Deus, que instituiu o casamento, ele tem compromisso em restaurar o casamento dele. Mas ele precisava mudar, em primeiro lugar, a sua atitude. E se ele realmente tiver uma vida transformada, Deus vai transformar o casamento dele. Isso, meus amados, é usar de misericórdia, essa palavra. Não estou querendo aqui vangloriar com nada, mas estou relatando um testemunho que eu pude dar para aquela pessoa ali. E andar humildemente com Deus reflete uma vida de dependência de Deus, reconhecendo que o nosso testemunho é sustentado por sua graça. Não existe mérito nenhum em nós, em nada que fazemos. Mas tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. Isso é reconhecer a dependência de Deus. Quando agimos com fidelidade, nós reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. Outro aspecto é que precisamos ser exemplo em palavras, atitudes e relacionamento. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: ninguém despreze a sua juventude. Pelo contrário, torne-se exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está alertando para Timóteo ali: olha, você deve ser um modelo em todas as áreas da sua vida. Isso inclui falar com verdade, falar com bondade, agir com integridade e cultivar os relacionamentos baseados em amor e respeito. Eu queria dar um exemplo aqui de
o ambiente familiar, o discípulo pode demonstrar naquele ambiente paciência com aquela pessoa difícil. Quem sabe um cunhado, né? Quem sabe priorizar um tempo de qualidade no meio da família. Na hora de nos relacionarmos ali, de compartilharmos as nossas fraquezas naquele retiro. O pecado mais confessado era exatamente esse: falta de prioridade com tempo de qualidade. O celular e os seriados têm tirado muito tempo da família. Muito tempo da oração. Muito tempo do compartilhar. Muito tempo do tempo de qualidade. Um tempo em que nós deveríamos estar refletindo a respeito dos valores do reino. Um testemunho consistente, ele não apenas glorifica a Deus, mas também abre portas para compartilhar o Evangelho de maneira natural e impactante. O testemunho, meus amados, do dia a dia, nosso relacionamento diário, cotidiano, ele abre porta para a evangelização. E como abre? Porque o testemunho do discípulo, ele não é um fim em si mesmo. O testemunho, ele tem um propósito. O testemunho tem um propósito. Ele é uma ponte para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecerem a Cristo. A forma que a gente vive pode trazer curiosidade, despertar curiosidade e criar oportunidade para que a gente compartilhe a nossa fé. A palavra de Deus nos fala para pregarmos a tempo e a fora de tempo. E às vezes o tempo oportuno, ele se dá através do nosso testemunho. Quando a pessoa chega e fala para você: olha, eu vejo que você é uma pessoa diferente. Ao invés de você se envaidecer, você vai falar assim: olha, porque eu tenho algo na minha vida que faz diferença em mim. Porque o testemunho, ele abre portas para falar de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 4, verso 13 diz: os líderes religiosos ficaram impressionados com a ousadia de Pedro e João. Quem era Pedro e João? Eles eram homens sem instrução. Eles não tinham preparo. E aquela ousadia na vida deles mostrou a transformação que Cristo fez na vida deles e chamou a atenção daquelas pessoas. É assim que acontece. Quando as pessoas veem algo diferente nas nossas vidas, elas querem saber o que está acontecendo. Já aconteceu com você isso? Alguém te perguntar porque viu algo diferente em você? No nosso dia a dia, o testemunho consistente pode levar os nossos amigos, os nossos colegas, familiares que não conhecem Jesus, te perguntar: por que você age assim? O que é que te dá tanta paz? Isso, meus amados, é um gancho para você entrar e falar de Jesus. É um gancho. Então o testemunho é uma ferramenta maravilhosa de evangelismo. Interessante que no evangelismo ali no carnaval, sempre naquelas preliminares ali, nas devocionais, uma das maiores dificuldades que se apresenta no evangelismo é as pessoas falam assim: eu não sei evangelizar. Como que eu vou falar? E a resposta do tio Pedro: olha, fala daquilo que Jesus fez na sua vida. Conta a sua história.
Conta a sua história. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter história para contar. Precisa ter história para contar. Qual é a história que você tem para contar para aquelas pessoas que te pedem? Testemunhar com humildade e amor é uma ferramenta eficaz. Precisamos estar prontos para dar a razão da esperança com mansidão. Lá em 1 Pedro, toda vez que eu leio esse versículo, que eu lembro do Walter, né? Sempre está sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês, mesmo com mansidão e respeito. Evangelizar, na verdade, não é impor a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa crença, mas é compartilhar, ser autêntico com aquilo que Deus fez, com o amor de Deus, que Deus dispensou sobre as nossas vidas. Parece tão difícil, né, irmãos? Mas é tão simples. É tão simples quando a gente tem uma história. Não é conhecimento teológico. Os maiores evangelistas, na verdade, não são pastores. O maior evangelista é aquele que está do lado da pessoa no ônibus, está no seu colega de trabalho, no horário de almoço. Esses são os maiores evangelistas. A perseverança no testemunho gera frutos para o reino de Deus. Aqui é a parte, o ápice do testemunho. Porque esse tem que ser o objetivo do testemunho. Gera frutos para o reino de Deus. Lá em Gálatas 6:9 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. O testemunho cristão pode não produzir resultados imediatos, mas a perseverança é essencial. Meu querido, você que talvez a sua família tenha pessoas ainda que não têm Jesus, não desanima. Continue testemunhando. Talvez você não está vendo fruto agora. Você está como aquele semeador jogando a semente. Na verdade, o seu papel é semear. Quem vai fazer essa semente germinar é Deus. É Deus. Seja perseverante. Continue testemunhando. Talvez, quem sabe, um colega de trabalho que a princípio rejeita da sua fé, mas com o tempo ele pode ser impactado com o seu testemunho. Cada ato de bondade que você demonstrar, cada palavra de encorajamento que você der, cada demonstração de fé, você vai plantando ali uma sementinha. Vai plantando uma sementinha que pode germinar quando você menos esperar, no tempo de Deus. O nosso testemunho diário é sim uma poderosa ferramenta que tem como objetivo glorificar a Deus e levar as outras pessoas a Jesus Cristo. Não são apenas palavras, mas acima de tudo são ações coerentes com a fé que a gente professa. Quando a gente vive com a perspectiva de que somos sal, de que somos luz, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. A gente pode ganhar as pessoas para Jesus simplesmente com as nossas ações. E através dela refletir a transformação que Cristo realizou em nós, na minha vida, na sua vida. Queridos, que a gente possa, uma vez ajudados pelo Espírito Santo, viver de maneira que o nosso testemunho, que a nossa vida diária, possa refletir o amor de Deus, a graça de Deus, e que esse testemunho venha impactar o mundo, não para a nossa glória, nossa honra, nosso envaidecimento,
mas para a glória de Jesus. E eu gostaria de colocar algumas maneiras práticas para que o nosso testemunho seja efetivo. A primeira coisa que precisa ter é intencionalidade. Olha, eu nunca vi falar tanta intencionalidade na igreja como nós estamos falando ultimamente. Precisamos ser intencional. Em primeiro lugar, examine seu testemunho no trabalho, na família e no convívio social. Pense agora, como tem sido meu testemunho? Será que o meu testemunho é capaz de tocar as outras pessoas e as pessoas poderem ver Cristo em mim? Faça essa reflexão. Seja intencional em viver valores cristãos no dia a dia. Separe uma área da sua vida em que você acha que você está mais fragilizado nela. Como eu disse aqui, quem sabe no trânsito? É ali que eu sou provado. Eu preciso ser intencional. Senhor, eu vou ser transformado nessa área da minha vida. Ao invés de xingar, eu vou abençoar. Quem sabe é no trabalho, com seu colega de trabalho. Como diz lá em Colossenses 3,17, procure viver de forma que as suas ações glorifiquem a Deus. Esteja preparado para compartilhar sua fé com amor e humildade. Memorize o versículo. Se você vai falar de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E ali você memoriza esse versículo. E através desse versículo você pode falar do amor de Deus. Ou sua própria história pessoal. Use a sua história pessoal como testemunho daquilo que Deus operou na sua vida. Irmãos, que tenhamos de fato esse compromisso com Deus, de sermos testemunhas